Resolução da lista 8, nono ano, exercícios 11 e 12. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulo respectivamente iguais a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante t igual a zero. Determine. Item A. A função horária do espaço do corpo A. Bom, gente, olha só. A função horária do espaço do corpo A, tá certo? Lembrando que a função horária é dada pelo quê? S igual a S0 mais VT. Para o corpo A, né, essa função será igual a S, posição de A, SA, posição inicial, 20, velocidade, né, a velocidade é 11, então mais 11t. Bom, a função horária do corpo B, a mesma equação, né? Só que com os valores para o corpo B. Então, SB é igual a 90 mais 4T. Tá certo? Belezinha? Bom, agora nós queremos o quê? O item C, o instante em que A e B se encontram. Para resolver esse problema, gente, nós vamos usar o conceito de velocidade relativa. Então, olha só. A velocidade do corpo A é 11 metros por segundo. A velocidade do corpo B, 4 metros por segundo. Então, a velocidade relativa, ela nos diz o quê? Com qual velocidade o corpo A vê o corpo B? Ou o corpo B, né, vê o corpo A se aproximando, nesse caso aqui. Então, olha só, como eles estão no mesmo sentido, né, a velocidade relativa será o quê? A velocidade de A em relação a B será 11 menos 4. Então, a velocidade relativa de A em relação a B é igual a 7 metros por segundo. Ou seja, se o A tivesse parado, ele enxergaria o corpo B se afastando a 7 metros por segundo, tá certo? Né? Aliás, o corpo A não, o corpo B enxergaria, né, o corpo A se aproximando a 7 metros por segundo, se o corpo B tivesse parado. Se o corpo A tivesse parado, não é isso? O corpo A enxergaria o corpo B se afastando 7 metros por segundo, né? Belezinha? Então, é a velocidade relativa aí, tá joia? Bom, a distância, agora. Qual que é a distância do corpo A em relação ao corpo B? A distância do corpo A em relação ao corpo B, aqui é a posição 20, aqui é a posição 90. Bom, da posição 20 até a posição 90, há 70 metros. Certinho? Então, essa é a distância, né, entre A e B. Logo, nós queremos o seguinte, né? Qual o instante de tempo em que eles se encontram? Então, a velocidade relativa de A até B, tá certo? Né? A distância entre eles, né, delta S AB, dividido pelo intervalo de tempo. Esse é o tempo que os dois objetos levarão para se encontrar, né, levarão para tornar a ultrapassagem possível. Substituindo os valores, né, a velocidade é 7, a distância a ser percorrida é 70, então eles se encontrarão depois de quanto tempo? 70 dividido por 7, depois de 10 segundos. Então, o instante de encontro será igual a 10 segundos, né, a partir do zero. Tá ok? Bom, sabendo disso aqui, eu quero saber em que posição eles se encontram. Gente, isso é fácil. Se eles se encontram daqui a 10 segundos, né, eu posso fazer a seguinte pergunta aqui. Depois de 10 segundos, qual é a distância percorrida pelo objeto A? A velocidade dele é 11 metros por segundo. Então eu faço o quê? 11 metros por segundo vezes 10 segundos. Esse objeto vai percorrer quanto? 110 metros. Tá certo? Só que é o seguinte, ele não saiu do zero, ele saiu da onde? Ele saiu do 20. Como ele saiu do 20, eu somo mais 20, e o que acontece? Eles se encontrarão depois de 130 metros. Certo? Bom, gente, vamos aplicar o mesmo raciocínio aqui agora, de maneira mais rápida,
para o exercício 12, porque nós já sabemos o que temos que fazer, tá certo? Né? Só temos o seguinte, a única diferença é que aqui eles estão no mesmo sentido, e aqui os dois corpos estão em sentidos contrários. Então, olha só, é uma coisa importante ressaltar. A velocidade relativa, quando os dois corpos estão no mesmo sentido, eu subtraio. A velocidade relativa, quando os dois corpos estão em sentidos contrários, eu somo. A velocidade de A em relação a B será o quê? 11 mais 4. Gente, pensa numa estrada, né, num carro vindo na sua direção, né? O que acontece? Você não observa esse carro vindo com a velocidade maior, né? Então isso aqui faz todo sentido aí, tá certo, gente? Né? Eu nem mudei as velocidades para que vocês observassem a diferença, ó, né? Então, um se aproximando do outro, a velocidade é menor, enquanto que um se aproximando não, né? No mesmo sentido, né, a velocidade é menor, no sentido contrário a velocidade é maior. Bom, agora vamos ler o exercício, né? Depois de enfatizar isso aí, vamos ler o exercício e responder, né, o resto das questões aqui, ó. A figura a seguir mostra os móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais a 11 e a 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante t igual a 0. Determine a função horária do corpo A. Então, olha só, essa é igual ao quê? Posição inicial, que é 10, mais 11t. Né? Do corpo B, a posição será o quê? SB é igual a 110, que é a posição inicial, mais a velocidade. Só que aqui a velocidade está do lado contrário, né? Está no sentido contrário, então vai ficar menos 4t. O instante que eles se encontram, como é que eu vou fazer? Velocidade de A e B e a distância entre A e B. Bom, a velocidade de A e B, como nós já vimos aqui, é o quê? Como eles estão em sentidos contrários, eu somo. Então fica 15. A distância entre eles. Bom, qual é a distância entre a posição 10 e a posição 110? 100 metros. Então tá aqui, ó, 100. Delta T. Delta T será igual a quanto? Delta T será igual a 100 dividido por 15, tá certo? Isso será aproximadamente igual a quanto? 6,6, né? Vai dar uma dízima aqui, a gente aproxima 6,6, tá certo? Bom, a posição de A e de B no instante de encontro. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui para o A. O A tem uma velocidade de 11 metros por segundo. Depois de 6,6 segundos, opa, errei aqui, ó, né? Eu coloquei metros por segundos, aqui é segundos. Ele vai andar quanto? Ele vai andar 66 metros, né? Opa, não, 11 vezes 6,6, né? Então isso aqui vai dar 72,6, né? Então, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Opa, apagando. Isso vai dar 72,6, tá certo? Metros. Bom, só que ele não começou do 0, ele começou do 10. Então, qual é a posição dele? 82,6 metros. Tá ok, gente? Então, esse é o exercício 11 e 12 sobre ultrapassagem.